Apocalipse capítulo 6. Falamos da abertura dos 4 primeiros selos. Ficou bem claro para vocês, né, irmãos? Semana passada, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo e o cavalo preto. E agora nós vamos iniciar aí no versículo de número 9, que é a abertura do 5º selo, que é o que tem o conteúdo do 5º selo, né? Nós vamos ver hoje. A abertura do selo são os conteúdos que tem dentro do selo, né? Aquilo que nós estamos falando é o que tem dentro do... Imagine alguém abrindo um presente e aí dentro dessa caixa tem outra caixa que vai ser aberta e que tem outra caixa, então é mais ou menos nesse sentido. É o conteúdo que tem ali dentro, que é o que nós vamos desenvolver, porque o 7º selo, o conteúdo dela é as 7 trombetas. Então, quando abre o 7º selo, está contido nela as 7 trombetas. E aí vai vir todo o desenrolar aí do que Deus vai trazer como juízo, né, sobre a terra. E havendo aberto o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, na minha aqui está tremor, mas é um grande terremoto de terra, e... Um violento terremoto, isso aí. Um grande terremoto de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Agora o Cordeiro está irado, né? Porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Então, a abertura do 5º selo, o que está mostrando? Está revelando os mártires, que são os santos, desde o século I até o fim dessa era. Então, o que João está vendo aqui na abertura dos selos aqui, são aqueles que foram martirizados desde o 1º século, do início da igreja ali, até o fim desta era. E repare que o texto diz que eles não estão embaixo do trono, que eles estão embaixo do altar. Lembra que eu disse para vocês que Paulo vai dizer que há um verdadeiro tabernáculo no céu? Então, aquela cópia que Moisés fez, aquela cópia que que Salomão, né, realizou, aquilo é só uma cópia de uma realidade que existe no céu. Então, o altar é algo que está do lado externo do templo, do tabernáculo. Talvez a Marina tenha dificuldade, né, de entender por causa da questão do tabernáculo. O que era o tabernáculo, Marina? Era uma tenda, um ambiente onde eles cultuavam. Então, ali tinha os utensílios, uma igreja. Vamos usar essa expressão. Uma igreja onde o povo de Israel, eles habitavam em tribos, era dividido. Ao redor desse lugar, esse templo, esse tabernáculo ficava no meio da comunidade. Né? Como se a gente tivesse aqui era o tabernáculo, aí ali ficava uma tribo, ali outro tipo de tribo, lá atrás outra tribo, aqui atrás. Então, era uma igreja. E havia um altar. Esse altar era onde
o altar do holocausto, ele ficava na parte externa, no átrio externo que eles falam. E esse altar é Mas no lugar fora da... fora, isto. Fora da. Imagina que aqui é o santo, aqui no altar tem uma cortina aqui é o lugar santo dos santos que tem a arca da aliança. Aqui tem outros objetos, e aí, lá na frente, lá naquela porta, imagina que tem uma cortina lá, e aí depois daquela cortina, nós estamos aqui dentro, se a gente sair, a gente vai ver o altar do holocausto lá fora, que aí é a parte externa, é onde a pessoa via toda, dentro da igreja, só que é uma parte externa. E lá era onde era sacrificado animais, entendeu? O animal era consumido, e aí a fumaça subia, Deus enviava um fogo, ou seja, testificando que o sacrifício foi aceito. Então repare que o que João está vendo lá na eternidade é um tabernáculo desse, que é o tabernáculo verdadeiro. E ele está vendo que esses martirizados, eles estão embaixo do altar. Eles não estão embaixo do trono. E eles estão embaixo do altar por quê? Porque isso aqui está apontando para tudo aquilo que eles realizaram como sacrifício na terra e que esse sacrifício foi aceito. Esse sacrifício foi agradável a Deus. Deus aceitou esse sacrifício que eles realizaram. Que sacrifício foi esse? Eles renunciaram, eles mataram a vida da alma para viver o que Deus tinha na vida deles, para que aquilo que Deus tinha chamado eles para realizarem, viveram isso. Eles mataram a vida da alma. Então, esse sacrifício foi aceito, essa renúncia foi agradável a Deus. Então, eles não tiveram zelo pelas suas vidas. Tanto de forma literal, o irmão Daniel, física, entendeu? Tanto literalmente, porque eles foram martirizados. Aqui o que João está vendo foi os que foram martirizados, né, degolado, perseguido, como o Império Romano fazia naquele período, como também pessoas que entregaram a sua própria vida. Não morreram no sentido de morte física, literalmente, mas renunciaram, mataram a vida. O desejo deles foram para o Senhor. Captou? O desejo deles foram para fazer e realizar a vontade de Deus ali. Por isso que o texto vai dizer, e a cada um foi dado uma comprida veste branca. E aí nós vamos lá para Apocalipse 3:5, que lá vai falar quem vai andar de veste branca. Versículo de número 5, e ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, uma recompensa que está sendo oferecida. Por quê? Porque quem anda com vestes brancas é que foi aprovado. Veste branca no Apocalipse fala disso, aprovação. Ele foi aprovado. Então, por isso que eles estão com vestes brancas aqui. E quem vai andar com vestes brancas são os vencedores, tá, irmãos? Só os vencedores que vão andar com vestes brancas. Por isso que o texto está dizendo aqui que o que vencer, e também ao que vencer, e está falando aqui não da igreja, está falando do crente individualmente, tá? Tem que entender isso também. É do cristão individualmente, ao que vencer. É no singular, ao que vencer. Não é aos que vencerem. Então é bem no singular que está dizendo. Então não está falando de um contexto igreja coletiva. Está apontando para um crente individualmente, o que vencer, ele vai andar com vestes brancas aqui. Paz, irmão, tudo bem? Também Apocalipse capítulo 9, tá? Capítulo 6, versículo 9. Perdão, capítulo 6, não. Capítulo 6, versículo 9. Nós estamos falando da abertura do sexto selo, do quinto selo, do quinto selo e do sexto selo. Nós estamos no quinto selo, que João está vendo. Tu vê essas coisas aqui, algumas pessoas sem entender o Apocalipse falar, porque nós já estamos vivendo lá o capítulo 12 de Apocalipse, né? E aí a gente fica assim, pô, esse cara precisa saber demais, então, né? A gente começa a analisar, agora estudando a palavra, que tanto o começo, o fim, o meio da história, tudo está acontecendo no desdobramento da história. Isso, Daniel. Isso. Falou de Jesus, isso. Falou da morte, isso falou mesmo. da fome, falou do Sinai. Isso. Porque tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que vão acontecer. O Apocalipse é assim mesmo. A sombra lá da época do tabernáculo, do sacrifício,
que as pessoas que morreram, mártires da igreja primitiva, ou até mesmo aquelas pessoas lá de trás que morreram pelo amor de Cristo, elas se entregaram, assim como Cristo se entregou por nós, elas também foram. Doaram, Se isso aí. doaram, se entregaram. Literalmente mataram a vida, isso mesmo, isso aí. Não tiveram por zelo a vida deles, mataram. Como era sofrido naquela época. Isso. Apocalipse já está acontecendo desde o começo. Desde lá do... Desde sempre o Apocalipse está acontecendo. Por isso que o Apocalipse é o testemunho de Jesus, isso é a revelação de Jesus. Na realidade, a maioria do conteúdo do livro fala de juízo e da ira, mas o Apocalipse, na realidade, ele quer mostrar o testemunho de Cristo, o testemunho de Jesus, revelando Cristo, né? Também, como o Cristo glorificado, o Cristo que agora que não é o filho do carpinteiro, que agora vai ser juiz. Então, tudo isso está sendo revelado. E aqui no capítulo 6, Edson, nós estamos vendo aqui, quando abre o quinto selo, o que João está vendo são aqueles que foram martirizados, e esses martirizados aqui, esses mártires, eu disse aqui para eles, para vocês pegar aqui o raciocínio, desde o primeiro século, de quando iniciou a igreja, até o fim da era, que vai ser a Guerra do Armagedon. Então, até o fim da era, o que João está vendo aqui, contemplando, esperar, isso aí. Nós vamos entrar. Por isso que eles mandam esperar, porque tem algumas pessoas que ainda não entraram nisso, que também vão ser martirizados, entendeu? E João está vendo eles não debaixo do trono, está vendo eles debaixo do altar, e eu disse para eles aqui que esse altar é o altar do sacrifício, ou seja, aonde era feito o sacrifício, fumaça subia, mandava fogo, no sentido de que Deus estava aprovando aquilo que alguém fez lá no tabernáculo. Então, o que Deus está dizendo aqui é que o mártir deles foram aprovados. Por eles terem entregado a vida, matado a vida da alma, não ter a vida deles por zelo, mas ter feito a vontade de Deus, eles foram aprovados. E tanto é verdade que o versículo de número 11 comprova que eles estão andando com vestes compridas brancas. Com vestes brancas. E aí, lá em Apocalipse 3,5, nós lemos agora, que fala que ao vencedor ele vai dar que ande com ele de veste branca. Então, veste branca fala também de aprovação. Tá mais uma vez testificando que aquilo que eles realizaram foi aprovado por Deus, né? Que Deus aprovou. O versículo de número 11, e a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também, porque eles também estão orando, né? Eles também estão orando, porque aqui é uma oração. Eles estão dizendo para Deus assim, ou seja, irmão, essa história, aí nós voltamos de novo, essa história de que morre e dorme, cai por terra. Porque aqui tem gente no céu que está clamando, que está orando. E eles estão... Isso aí. Isso mesmo. E aí, eles estão clamando isso aí. Porque entenda uma coisa, irmão. Olha o que eles estão clamando. Porque enquanto aqui na terra é que vale aquela palavra: amai os vossos inimigos, assim como eu vos amei. Só que aqui eles estão clamando: Senhor, até quando? Agora, na eternidade, a oração é outra. Entendeu? Enquanto eu estou aqui em vida na terra, como igreja, eu tenho que amar o meu inimigo, que é aquilo que Cristo, como o Evangelho, nos orientou. Mas agora, eles estão clamando para que o Deus que vai trazer o juízo sobre a terra se manifeste. E aí vai vir uma resposta da oração depois. Já houve a separação, isso aí, Edson. Já houve a separação do que eles estão ali clamando e vivendo. Então, eles estão clamando ali nesse sentido aqui, porque a Babilônia, né, que é um sistema organizado, foi que matou eles. Foi a Babilônia, porque depois lá na frente nós vamos ver que existem duas Babilônias, irmãos. Existe a Babilônia religiosa e existe a Babilônia política. Capítulo 18 e capítulo 17, ali até o 19, a gente vai ver sobre isso. Vai tratar sobre isso aí. E quem matou essas pessoas foram a Babilônia, ou seja, um sistema organizado que é a Babel, a antiga Babel. Porque o Império Romano, ele vai ser restaurado, só que um Império Romano moderno,
ele vai ser restaurado, né? Porque a Babilônia é isso. O anticristo é o último imperador, porque ele representa o César. Ele representa César. Por isso que o número da besta é um número de homem, né? O 66. Quando você vai estudar, aponta bem para isso, né? Ali a questão do Nero. Ele representa o último César que vai se manifestar de um império romano, só que um império romano modernizado. Então, vai falar bem sobre essa questão aí, sobre esse sentido aí. E aqui eles estão clamando porque quem matou eles foi essa grande Babilônia aqui. Então, um sistema organizado que perseguiu e matou os santos. E aqui, a vingança aqui do Senhor vai ser a resposta da oração. Porque o que vai desenrolar da agora para frente vai ser a resposta da oração dos santos aqui na abertura do quinto selo. Porque a partir de agora, o sexto selo que vai ser aberto é um resumo da grande tribulação. É um resumo da grande tribulação. Nós vamos ver aqui, isso é um resumo. Porque lá na frente é que vai vir os detalhes. É como se eu dissesse assim para o Daniel: Daniel, eu fui para os Estados Unidos. Pronto. Só que aí, amanhã eu venho e vou contar para o Daniel os detalhes que aconteceram nos Estados Unidos. Ó, Daniel, eu fui pregar numa igreja assim, eu conheci pessoas assim. Então, aí, a partir do capítulo 7, 8, 9, são os detalhes da viagem. Então, o capítulo 6, eu fui para os Estados Unidos. É um resumo, acabou. Eu viajei. Só que agora eu falo para o Daniel: olha, eu fui para a Disney, eu preguei em tal igreja, eu passei em tal lugar. Eu começo a contar os detalhes do que aconteceu na viagem. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Entendeu? Uau. Até aqui vocês conseguiram captar? Vamos lá para Apocalipse capítulo 18, para vocês verem que essa grande Babilônia, que aqui no capítulo 18 é a Babilônia política, tá? No capítulo 17 é a Babilônia religiosa. Então, capítulo 18, versículo 24. E nele se achou o sangue dos profetas, e nela, né? E nela se achou, nela quem? Na Babilônia política, porque foi ela que matou eles. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Então está comprovando, eu estou usando esses textos aqui para comprovar para você que foi a Babilônia, esse sistema organizado aqui, que matou e que perseguiu os santos, né, que foram martirizados. Lá no capítulo 18, versículo 24. Versículo 24. É o último. Babilônia, né? Isso aí. E nela, né? A grande Babilônia foi castigada porque... Isto. Porque aqui é a resposta. Porque aí todos que tiveram que foram para completar o martírio, já foi feito. Agora Deus vai vai trazer a resposta da oração, trazendo o quê? Trazendo juízo sobre a grande Babilônia, que é um sistema, irmão. É a Matrix. Tá? Para ficar mais fácil aí para quem assistiu o filme. É a Matrix, né? Por isso que aquele filme ali fala bem sobre isso aí. E muitos anos atrás, né? Tudo é da Bíblia. Tudo ele tira. É isso mesmo. É o bem, o mal e a luta. E depois, capítulo 19, e versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque versículo 2 é o mais importante. Porque verdadeiros e justos são seus juízos. Porque agora ele está exercendo o juízo. Resposta da oração dos santos do quinto selo. Pois julgou a grande prostituta, ou seja, a grande Babilônia. Não, 19, versículo 2 agora que eu estou lendo. Capítulo 19, versículo 2 eu estou lendo. Porque verdadeiro e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que aqui é a grande Babilônia. Aqui é a Babilônia política. Isso aí. Isso, capítulo 17. Não, capítulo 17 é a Babilônia religiosa. A religiosa, ela cai primeiro, tá? A religiosa vai cair primeiro, capítulo 17. A queda da Babilônia. Não, então foi mal. A política é a 18. Então, se falei isso aí, está equivocado. É política.
E a religiosa está o capítulo 17. E ela cai primeiro, tá? Ela vai cair primeiro e quem vai derrubar ela vai ser o anticristo, tá? A política religiosa. Aqui pra mim tá na 17 falando que a Babilônia religiosa é a prostituta. Isto, é a religiosa. E aqui no capítulo 19, versículo 2, diz que a prostituta. Sim, só que engloba tudo também, entendeu, gente? Engloba a prostituta, então vai condenar daí a Babilônia religiosa. Mas engloba tudo também. Ali isso, engloba as duas. Engloba as duas. Porque a Babilônia religiosa aí já caiu, entendeu, Eduardo? Daniel. Ela é prostituta por quê? Porque ela entrou no paganismo, na idolatria. Isto, imoralidade. Prostituta, você falar na grande prostituta, tem a ver com a idolatria. Isso aí. E a igreja tem mais a ver com idolatria, está falando isso para os dias de hoje, para a época da Babilônia, ou para a igreja romana? Não, isso aí, tem a ver com o sistema, isso mesmo, com o sistema religioso. Isso aí, com o sistema religioso. Que também vai estar envolvida, mas vai ter outras. Isso aí. Vocês têm que entender que é um sistema, porque o que acontece? Inicialmente, na hora que a gente for estudar isso aqui, a Babilônia religiosa e a Babilônia política, no início, elas vão se unir, entendeu? Porque o anticristo vai precisar dela, da força, entendeu? Isto vai precisar dela. Irmão, a religião é um poder, entendeu? Ou seja, a instituição romana, uma outra instituição adventista, isso aí, Edson, entendeu? Tem poder, tem influência. Então, o anticristo precisa de se unir para que essa influência... Imagina para vocês verem, nós estamos num tempo eleitoral. O que acontece? Os políticos procuram as instituições, isso, procura gabinete, fala com o pastor. Por quê? Porque eles sabem da influência que os líderes têm, entendeu? Então, o anticristo precisa de se unir. Só que lá na frente, o próprio anticristo vai derrubar a Babilônia religiosa. Ele mesmo, ele vai quebrar o chifre. Mas no 17 fala justamente, existe sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são os 7 montes, onde a mulher está sentada, e elas também são 7 reis. Isso. 5 já morreram, um está governando e o outro... 5 já morreram por quê? Porque fala dos imperadores que passaram, do imperador romano, Nero, entendeu? Isto, fala desses aí, isto. Por isso que o anticristo, ele é o último César. Porque 5 já morreram, isto, entendeu? Um está reinando, que é o anticristo mesmo. Mas quando ele morrer, o que vai acontecer com ele? O Satanás, isso, que aí o Satanás incorpora. Aí é esse aí que a Day acabou de falar, que vão ser 7. Mas está falando aqui 7 cabeças, então são 7 Isso. onde a mulher está sentada. Isso, são 7 reis. Isso aí. Quando você vai estudar, Roma está sentado ali, isso mesmo. Tudo indica para Roma. Conta mais para o Império Romano, isso. para a Igreja Católica, para a Igreja Romana, isso aí. Do que para o Evangelho. Isso, com certeza. Não, com certeza. Ela vai ser a cabeça. Por isso que eu falei para vocês. Vem de lá. Não, eu não posso afirmar que vem assim. Vem desse sistema religioso, irmão. Assim, vem do sistema. A gente pode deduzir, né? Deduzir que a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Romana, com essa visão, que ela vai ter uma influência muito grande. Ela vai ter uma influência muito grande. Porque entenda uma coisa, a Igreja Apostólica, né? Católica Apostólica Romana, ela não se importa com a doutrina. Ela se importa com com a questão política, o sistema todo político, entendeu? Porque assim, o mundo é dividido em 2 igrejas católicas. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Para cá é o Papa que comanda, para lá o Patriarca. A visão doutrinária dela, porque assim, também tem a Bíblia Católica, a Bíblia Protestante e a Bíblia Ortodoxa. Né? Nessa visão aí, a Igreja Católica Apostólica Romana e Ortodoxa acompanha a mesma visão de idolatria, essas coisas?
Bah, agora você me pegou, Daniel. Eu não conheço muito bem essa parte da doutrina dos dois, né? Até inclusive tem os livros apócrifos Hã? na ortodoxa, tem mais Ortodoxa. do que na própria católica. A católica tem 70, a católica tem 73 livros, a protestante tem 66 e a ortodoxa tem 78. Eu não sei te afirmar porque eu não conheço. Tem uma coisa, a diferença entre a romana e a evangélica, né? São alguns livros que não fazem diferença. São livros apócrifos. Os livros Os livros conta mais histórico, mais informação, mais histórico. Isso. do que aconteceu, sem inspiração. Tipo Enoque, esse tem livro lá, Enoque, Sabedoria, Lameque, né? Mas eles não dão uma diferença, né? Porque a doutrina, assim, os mandamentos da igreja que fazem a diferença, né? A santificação dos santos, essas coisas, mas isso não está na Bíblia. E nem nesses livros apócrifos. Isso aí. Os livros apócrifos é que eles não foram canonizados no sentido de que quando teve os concílios e tudo, que eles não foram inspirados, ou seja, eles não foram considerados como inspirados pelo Espírito Santo. Então eles entraram só como livros históricos, não. Tem base histórica, né? Tem base histórica. Os detalhes, né, do que aconteceu. Está acontecendo os detalhes do que aconteceu da história. São livros importantes no sentido de você absorver informação histórica. Isso aí. São livros importantes. Mas não são livros doutrinários, né? Não, mas ela falar que isso não muda. Não muda. Não muda. Entendeu? Não muda. Porque Não o muda. que faz eles ser tão diferentes, né? É a adoração do santo. Então, isso não está na Bíblia. Não tá. Isso não. Quando a gente vai ver, né, assim, a doutrina ela não permanece porque os argumentos são fracos, então tem como você derrubar os argumentos usando os textos bíblicos. Porque para uma doutrina ser forte, ela tem que ter base bíblica que sustenta ela, né? Que da hora que ele pode falar. Já, tá tendo os acontecimentos. Só que ela vai intensificar, né? Ela vai intensificar. Tanto que as guerras que hoje em dia estão acontecendo lá em Israel é tanto política quanto Religiosa. Isso aí. Né? Há interesses religiosos e há interesses políticos. E tudo isso em Israel precisa acontecer para que o anticristo manifeste, porque ele é que vai trazer a paz, a falsa paz, né? Assim, entre aspas. Isso aí. Tá? Isso. Tem que ocorrer, porque é ele que vai, né? E o anticristo é provavelmente não, com certeza é um judeu, né? Ele tem sangue judeu, linhagem judaica, né? No caso, né? Quase que pode ser que ele nasceu na Europa, mas ele tem uma linhagem, né? A família dele tipo como sobre o Silvio Santos, vamos dar um exemplo, né? No nosso país, né? Nasceu, não sei se ele nasceu aqui, é brasileiro, né? Então, ele nasceu no Brasil, mas ele tem uma linhagem quando vai buscar na árvore genealógica dele. De Davi, eu vi aquele dia a menina falando mesmo. Entendeu? Então, assim, o anticristo também vai vir de uma linhagem dessa aí. Talvez até da tribo de Davi, porque o que acontece? Como eles têm que se manifestar como Messias, e o Messias tem que vir da linhagem da tribo de Davi, entendeu? Hoje tem um grande governante que não está no poder, mas ele que intermediou nos últimos anos, teve agora a reunião, todos os conceitos da Igreja Católica, cristã, evangélica, judaica, os líderes maiores líderes religiosos se reuniram, e lá teve um tratado de paz entre Palestina e Israel, se não foi cumprida, a guerra estourou, né? Que foi orquestrada na época pelo. Ele é genro do Donald Trump, que é o Jared Kushner. Ele é bem da linhagem judaica. Judaica também, Não dá para dizer que é ele, mas assim, o Trump está voltando. São especulações, irmãos. Não dá pra gente afirmar, mas a gente, né, dá pra você especulando e. Mas assim, são chutes, né? São chutes, né? O que está acontecendo assim? Eles, na realidade, assim, são figuras, né?
São figuras do anticristo, ou seja, Como Jesus Nero, apóstolo, Cristo, discípulos dele, são figuras. Isso mesmo. São assim, não é um anticristo mesmo final. do que isso, final do que a Bíblia fala, mas são figuras do anticristo, a forma que o anticristo vai. Tanto é que lá na frente nós vamos estudar que vai falar sobre os animais, o urso, o leopardo, tem mais dois ali, e que está lá em Daniel, que aí ele diz que o último foi mais feroz, né? Então a gente vai perceber que cada animal desse representa também uma forma do império que agiu como o anticristo vai agir, né? Que o império grego ali, romano, enfim, Babilônia, representa esse sentido ali. Irmãos, aqui na resposta que Deus dá para eles, o Senhor vai dizer que eles precisam esperar, porque ainda faltava algumas pessoas para entrar dentro desse martírio, para chegar nesse altar aqui. 6:11, né, que vem a resposta, e cada um foi dado uma veste comprida, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco, ou seja, de tempo, espere um pouco, até que também complete o número, ou seja, tem um número específico aqui de pessoas para serem martirizados dentro desse processo. Da grande tribulação, isso aí, isso aí. São os que vêm da grande tribulação. Depois a gente vai ler também o texto ali. São aqueles que vão vir da grande tribulação por causa da palavra de Deus. Porque eles aqui também foram mortos aqui por causa do testemunho que eles deram. Por causa da palavra, está lá no versículo 9, né? Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E os que vão, o restante desse pessoal aqui, que ainda não foi martirizado, são aqueles que vão vir da grande tribulação, que é um número específico que precisa ser completado para que a resposta da oração no sentido de juízo se manifeste. Lá no capítulo 20, versículo de número 4, olha o que o texto diz. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e vieram e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, esse aqui do versículo 4 é o restante que está vindo. É o restante que está vindo da grande tribulação. Aí depois disso aqui começa a manifestar o juízo de Deus, né? Não a ira, tá, irmãos? Juízo é uma coisa, ira é outra, tá? Por isso que aqueles que não forem vencedores, né, que passarem pela grande tribulação, eles vão sofrer o processo do juízo, mas não da ira, porque Deus não aplica ira aos filhos, tá? Isso aí. É aqueles lá. Vai ser morto porque o que acontece? Vão ser degolados, né, na grande tribulação. É uma forma de morte no período da grande tribulação. Uma das vai ser degolar, ou seja, cortar a cabeça. Por quê? Não, vai ser homens, vai ser pessoas. Isso, vai ser pessoas, porque eles não vão aceitar a marca da besta, nem, né, o número da besta, ou seja, não vão se dobrar. Isto, vão matar eles. Por quê? As três principais religiões vão se unir: o catolicismo, o islamismo, né, e o cristianismo. O que acontece? Uma das formas de haver a morte, a execução, que o islamismo aplica é a forma de degolar, entendeu? Provavelmente pode ser que eles usem essa forma aí, porque eles veem, né, como traidor, aquela coisa toda, né? A questão daqueles que não vão aceitar. Já acontece, isso mesmo. E esses que acontecem, que estão sendo martirizados agora no nosso tempo, entra nisso aqui. Automaticamente eles são vencedores, automático. Mas morreu pela causa, literalmente vão andar de branco, já são vencedores. Isso aí é automático, né? É automático. Hã?
O rapto? Não, já aconteceu porque nós vamos ver lá no capítulo 7. Depois nós vamos ver que o que vai. Porque a abertura do sexto selo aqui, o rapto já aconteceu, nós não estamos mais aqui. Aconteceu no versículo Entendeu? 11, né? Isso aí, no 11. No 11. Hã? Não, não está. O Apocalipse não está na ordem. Nem isso. Nem isso. É. O Apocalipse não está em ordem e nem a abertura dos selos não estão na ordem. Eu disse na outra aula. Você lembra que eu falei que isso, que é um dos selos e aí provavelmente pode ser que o quinto selo aqui, na ordem mesmo, se for olhar, seja o segundo. É assim, o texto aqui só está deduzindo. Ele abriu um dos selos. Aí pode ser que ele abriu o sétimo, o quinto, o quarto. Aí, como aqui na tradução o tradutor colocou, não, como ele abriu um dos selos, nós vamos colocar aqui, ele abriu o segundo, mas não na ordem de abertura cronológica. Ô, pastor, vamos marcar uma recuperação, por favor. Vamos esperar acabar o Apocalipse mesmo, pastor. Até o Natal, mas é bom chegar na metade. Fazer a revisão, né? Chegou no final, Eu achei que o pastor ia terminar a Apocalipse. Sabe por quê, irmã? O que acontece aqui? Deixa eu olhar aqui para falar com a Marina aqui. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que um grande terremoto, agora começa a grande tribulação, entendeu, Marina? Por que a igreja já não está mais aqui? Porque agora vai começar a grande tribulação. Então a igreja não vai passar. Qual igreja? Porque o Jean me mandou um negócio, eu já tinha visto aquele rios hoje, né? Eu até sigo aquela irmã, é uma benção ela, viu? É uma benção. Mas o que acontece, irmão? São visões diferentes, mas que não muda o fundamento. Por exemplo, essa mulher inteligente, conhece de grego, de hebraico, né? A menina que o Jean me mandou, eu até mandei um monte de texto lá para ela, eu digitei lá, mandei como resposta, né? Porque tem uns comentários, né? Quando você vê os rios, eu também mandei para ela lá a visão que eu acredito, né? Então, assim, ela acredita na visão pós-tribulacionista, ou seja, ela acredita, e ela usou textos lá, usou 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando Paulo diz, né, nós os que ficarmos vivos. Então, olha, repare que Paulo está colocando ele no meio, nós, os que ficarmos vivos, né? Porque ele acreditava que naquele momento ali ele iria subir, né? Só que depois no capítulo 4 de 2 Timóteo ele vai dizer, olha, guardei a minha fé, né? E eis que agora o prêmio, a coroa da justiça está reservada para mim. Nós falamos sobre isso, que a coroa é uma posição de governo. Você nunca vai encontrar Paulo dizendo em nenhuma das suas cartas a respeito disso, que agora ele recebeu coroa, a não ser quando ele entendeu. Não, agora realmente eu estou morrendo pela causa, tem uma coroa, tem um prêmio reservado para mim, que é uma posição de governo. E aí, ela colocou isso aí, né, do pré-tribulacionista, do pós-tribulacionista, crendo que a igreja vai viver todo o processo da trombeta, das trombetas, ou seja, tudo que nós vamos ver no capítulo 8 e 9, para essas pessoas, elas acreditam que a igreja vai passar por isso. Acredita que a gente vai viver isso aí, entendeu? fazem esse comparação por causa da saída de Israel do Egito. Se Deus guardou lá na saída até o final de todas as... Por que não pode guardar isso? Isso aí. Eles usam isso, eles usam dos apóstolos, né? Que Deus não os isentou de serem perseguidos, do sofrimento, entendeu? Não, eu dei uma pincelada, né? No caso. Eu acredito. Não, o que menos não tem fundamento, assim, que é uma doutrina fraca, no sentido de que não é que não tem base, mas assim, os argumentos são fáceis de derrubar. É o mesmo tribulacionista, que é o que eles acreditam que vai ser tirado no meio da tribulação. Ou seja, por causa disso aí, porque os filhos não sofrem ira. E aí as taças vão ser liberadas depois dos 3 anos e meio, que as taças são liberadas, né? Aí eles acreditam que é nesse tempo que a igreja sai. É isso. No caso, as duas visões estão muito coligadas, né? Tanto que na semana passada eu disse que se vai pegar textos que vão dar fundamento e fundamentos assim
concretos mesmo do pós, né, tribulacionista, e do pré-tribulacionista tem também. Só que o que acontece? As duas visões são válidas, só que um defende, ele não tem equilíbrio. Eles não conseguem ver isso que nós estamos estudando aqui, entendeu? Isso que nós estamos vendo aqui. Dessa diferenciação do vencedor. Porque é isso que faz toda a diferença. Faz diferença a questão do vencedor, o rapto e o arrebatamento. Isso. Quem é o pastor que te ensinou essa ideia do rapto? Rapaz, tem muita gente. Tem o Ronaldo Gomes. A questão dos vencedores, assim, tudo, eles acabam aglomerando e colocando tudo num pacote só. Não, não é. E não é. Não é. É um rapto uma coisa e o arrebatamento da outra. E poucos pastores têm essa visão clara. Porque na realidade o que acontece? A gente chama de uma... não, o rapto é uma volta oculta. É uma volta oculta, né? O rapto. Como ladrão. O arrebatamento é quando ele vem nas nuvens, né? Que todo olho verá. Que todo olho verá. Entendeu? Mas o rapto também, se você quiser chamar de um arrebatamento, que é uma forma de arrebatamento. Só que a gente chama de arrebatamento secreto. Por isso que eu faço a distinção de rapto, né? Do rapto. Entendeu? Só que muitos pastores, né, muitos líderes assim, dessa linha, eles não acreditam no arrebatamento secreto. Para eles não existe isso. Como rapto. Isso. E o arrebatamento do filho. Mas ele vem como um rapto. Ele vem como ladrão por quê? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vai vir. Então ele vem como ladrão. Só que na volta visível, todo mundo sabe já. Quem ficou aqui, irmão, se for na cronologia, e se nós tivermos se nós tivermos certo, o cara vai contar. Não, daqui 7 anos Jesus vai voltar. Entendeu? Aí então não é mais secreto. Então quer dizer, então eu posso aplicar uma data. E esse foi o erro. Isso aí. É isso mesmo. Porque é isso, porque vou procurar a morte e não vou encontrar. Tem mais esse detalhe. Tipo, eles podem se sacrificar, se entregar, e aí morreu de causa, automaticamente partiu o vencedor. Mas se ele procurar a morte não vai, ele não vai encontrar. Mas só que esses que vão procurar a morte, Daniel, são aqueles que estão os ímpios. Os que não foram salvos. Isso aí. Os não salvos, isso mesmo, os não salvos. Porque depois nós vamos ver no capítulo 7 que os 144 mil vão ser selados. Selados para quê? Esses 144 mil, nós vamos ver aqui, não sei se vai dar tempo hoje, nós entrar no capítulo 7, esses 144 mil do capítulo 7 é um número de completude, tá, irmão? Não é literal, tá? Não é literal esse número. Não, é um número de completude, completo, um número completo. Não significa que são só 144 mil. É uma figura, é uma simbologia para mostrar isso, ilustrativa. Não, aqui está completo, é um número completo e eles vão ser selados. Por que eles vão ser selados? Porque os 4 anjos que vão tocar as 4 primeiras trombetas, que vai ser liberado, não vai atingir esses selados, porque eles foram selados com selos de Deus. Entendeu? É um selo. Isto. Não toca. Não era. Isso aí. O espírito da morte passou na casa dos egípcios, mas não passou em Israel, porque estava selado. Selado com sangue. Entendeu? Isso. É isso aí. É por isso que aqui, ó, no capítulo 7, aqui, ó, deixa eu ler para vocês, ó. Isso aqui, ó. Versículo 2. E vi outro anjo. Você entendeu, Marina? Por que abriu? No quinto selo, quando abriu o quinto selo, o quinto selo é o rapto já aconteceu. Por quê? Porque quando abriu o sexto selo, ele é o resumo, começa o início mesmo da grande tribulação. Aí a igreja vencedora não está aqui, ou seja, os crentes vencedores, né? A igreja que venceu, entendeu? Fosse a ordem escrita mesmo, não faz sentido? Aí a gente tem que montar uma cronologia na nossa cabeça, no sentido, entendeu? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos montar uma cronologia aqui. Os 4 primeiros selos já estão correndo.
Os cavalos já aconteceram, já estão correndo na terra, né? Já tá se movendo. Só que vai intensificar. Quando abrir o quinto e o sexto selo, a igreja já foi raptada, na cronologia. Foi raptada. E aí João está vendo os martirizados lá, que nós estamos tratando. E agora, por que foi? Porque os que vão chegar depois, porque às vezes nós paramos, a gente pensa que está tudo acontecendo no nosso tempo, mas isso aqui é na eternidade, então está acontecendo coisas rápidas, né? Estão acontecendo coisas rápidas. Então, quando aconteceu rápido aqui, João está vendo o quê? Os que foram martirizados. Só que vai voltar outros martirizados. Aonde esses outros martirizados que o anjo, o Deus trouxe a resposta para eles dizendo, não espere os outros conservos que vão ser mortos como vocês. Aonde eles vão ser mortos? Na grande tribulação. Então, por isso que a igreja vencedora já subiu. Mas teve gente aqui que ficou. Entendeu? Nós já vivemos todo o desdobramento da história do capítulo 6, do 1 ao 8, estamos na metade do 9, esperando o restante ali. Esperando o restante. Isso, Edson, isso aí, entendeu? Hã? Hã? Nós estamos na beira do arrebatamento agora. E os conservos aqui, gente, ou seja, quem não é servo não está nisso aqui. O que ele está dizendo aqui, Daniel, ó, para que também se completasse o número dos seus conservos. Quando você vai no original, essa palavra aqui é doulos. Existem 3 palavras no grego para escravo: doulos, diáconos e rupereta. Diáconos é aquele que serve sem salário nada, é tipo um voluntário, vamos dizer aqui um voluntário, né? Mas com o sentido, né? Mas com o sentido certo, né? Isso. Doulos é aquele escravo que ele não tem assim, ele tá mesmo, ele não é um voluntário, ele tá ali por imposição, entendeu? E o roupereta é aquele que é também escravo, mas ele está sentenciado à morte. Ele vai executar uma função e depois que ele terminar aquela função, ele é sentenciado à morte. É o roupereta. E aqui a palavra no original aqui é doulos. É aquele que é escravo. Então, ou seja, quem não é escravo verdadeiramente, que não serve o Senhor, ele nem está nisso aqui. Por isso que o anjo está dizendo, espere os conservos, ou seja, os outros que também são escravos, que entregaram a sua vida verdadeiramente para o Senhor. Eles não têm escolha. Entendeu? Então, os que não são servos, eles não estão nem aqui nesse negócio, irmão. Eles não estão aqui. Está fora. Entendeu? Só que entenda uma coisa. Com isso aqui eu não estou dizendo que ele não é salvo, entendeu? Não estou dizendo que ele não é salvo. Eu estou dizendo que ele não vai andar com veste branca. Pro reino. É isso aí. Isso aí. Entendeu? Outra história, é isso aí. Outra história, Edson. É isso mesmo. O mais difícil, irmão, do Apocalipse é a questão da cronologia. Se você pegou a cronologia, já era, vai embora. Não fazem disso. Não fazem assim. Salvo vai ser no momento, não é vencedor. Salvo, ele generaliza isso todo mundo. Salvo, sim, vai reinar junto e tudo. Sim. Todo mundo é vencedor. Eu imaginava que a idade era só a continuação de santos. Não. Isso aí. Vai ter novo céu e nova terra. Não. Tanto é que lá no período da igreja, nós lemos que uma da igreja, ele vai dar que nós governemos as nações com cetro, com vara, entendeu? Ao vencedor eu darei a ele que ele governe as nações com vara, ou seja, junto com Cristo. Porque lá no capítulo 12, também nós vamos ver isso também, essa promessa, no capítulo 2 de Apocalipse, quando chegar lá, que vai governar com vara de ferro. Para quê? Governar as nações, né? Para reinar. Não, é que eu tô vara de ferro porque as nações não vão querer se dobrar, entendeu, Daniel? Não, assim, fala de um reino, mas de um reino de autoridade, isso aí, com autoridade. Isso mesmo, entendeu? Porque senão é império.
E o reino de Deus não é império, mas é aquilo que o Edson colocou, bem colocado aqui, autoridade. Vara de ferro fala com autoridade, entendeu? Porque as nações elas não vão querer se submeter inicialmente. Tanto é verdade que lá na frente, depois que terminar o milênio, Satanás é solto, você lembra? E ele vai dar o poder dele para as nações. E o que vai acontecer? Elas vão se rebelar contra o Senhor. Porque elas agora acham que com o poder de Satanás elas podem vencer o nosso Senhor. Tanto é que depois de 1000 anos de um reino de paz, de equidade, vai haver rebelião das nações. Por isso que vai ter o julgamento das nações, né? Julgamento das nações. O cérebro da gente, muita coisa repetitiva que você faz, pode estar errado, daqui a pouco eu começo a entender que é correto. A mentira se torna verdade quando ela é falada muitas vezes. A narrativa do... Uma mentira falada muitas vezes se torna verdade no sentido, né, na mente da pessoa. Isso aí. É isso aí, gente. Versículo de número... Marina, ficou bem compreendida aí a dúvida sua, né? Nessa questão aí? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício. Aqui é o resumo da grande tribulação, irmão, que eu disse para vocês, né? Aqui é só o resumo, depois nós vamos ver aqui, porque a abertura do sexto selo está marcando o início das calamidades. Vai começar do sexto começa a grande tribulação, isso aí. Começa a grande tribulação, só que aqui para nós aqui no capítulo 6 é só um resumo. Você entendeu da viagem que eu falei, né, Daniel? Sim. Isso. É aquilo que eu falei para o Daniel. É só um resumo. Foi um grande terremoto. E aí o que acontece? O capítulo 8 é que vai nos contar os detalhes, irmã Marina, por que o sol vai escurecer. É no capítulo 8 e 9 que estão os detalhes do que nós estamos vendo aqui. O capítulo 6 é um resumo. É só como é que eu vou expressar aqui? É um resumo, né, do que a gente vai ver. Os detalhes estão no... Depois, isso aí, Daniel. Só um spoiler, isso mesmo. Então, do capítulo 6, versículo 11 para frente, é um spoiler do que vai acontecer na trombeta. Não, do 12. Do 12 para frente. É os que vai acontecer. Isso mesmo. É só a Maria que está se comportando. Na sala de aula, é isso aí. Então vamos lá. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, esconderam na caverna. Por que eles esconderam na caverna? Porque um grande terremoto destruiu a casa deles, destruiu o prédio. Entendeu? Então, onde eles vão procurar refúgio? Nas cavernas. Eles vão procurar... Literal, aqui é literal. Isso aí. Aí eles vão procurar esse lugar para se esconder. Isso aqui eu acho que é mais aqueles bunkers, né? Podem também ser bunkers, Isso aí. Pode ser também, Daniel. Pode ser os bunkers. Isso mesmo. Pode ser também. Os bunkers, né? Boa, bem colocada. Existe um lugar no Canadá, onde na Suíça, que eles já têm um celeiro secreto guardando as sementes para... para um futuro possível dilúvio, né? Não, dilúvio não. Dilúvio? Sim,
objetivo final é eles estão se resguardando para um futuro possível de novo. É esse que é o objetivo. É porque para eles acham que vai acabar com água, mas não, biblicamente não é mais, né? É. O Elon Musk, né? Que ele construiu uma cidade lá de 100 mil humanos, acho que é uma coisa assim. Ele construiu várias coisas. Sim. Tem até um pastor que quer pregar em Marte. Tem um ZT, né, que precisa ser evangelizado, né? Sabe? Um ZT com a espada. Né? Lá de Goiânia, meu conterrâneo ele. Conterrâneo, lá de Goiânia. Tem doido pra tudo, né, irmão? Jesus. Então vamos lá, gente. Então aqui o sexto selo está marcando o início das calamidades sobrenaturais e o início da grande tribulação. Ou seja, o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer agora, a partir desse momento, é a resposta de Deus ao clamor dos santos no quinto selo, na abertura do quinto selo. Então o sexto selo está do versículo 13 até o versículo 17. Todo o conteúdo do sexto selo está dentro aí, do versículo 13 até o 17. E o sexto selo também é uma advertência, tá? Para as pessoas que habitam na terra. É uma advertência. E não vai haver muito tempo entre a abertura do sexto selo e o toque das primeiras 5 trombetas. Não vai abrir. Não vai ter muito tempo, entendeu? Vamos dizer assim que 2 anos, 3 anos, não vai haver muito tempo. Porque você tem que imaginar que são 7 anos. Entendeu? Muito rápido, isso aí. Entre a abertura do sexto selo e o toque das 5 primeiras trombetas, não vai ter muito tempo não, vai ser rápido, tá? Depois do rápido vai ter muita gente lendo Bíblia, né? Vai ter muita gente. Vai ficar muito. Saber que é verdade. Milhares de pessoas Depois desse rápido, os governantes vão exigir eu creio, implantar um chip em cada um, tipo geolocalização, para saber para onde você foi. Porque, todos os fatos que acontecem no Brasil. Eles vão fazer de tudo para mostrar que a Bíblia não é verdade. Mas quem ia na igreja que não cumpriu o chamado. O ímpio para o ímpio não, né? Porque eu acho que vai saber, quando vamos dizer, o Adriano sumiu e eu não fui, porque eu não cumpri meu chamado. Eu vou saber que ele foi rapado e eu não fui, porque eu não cumpri, entendeu? Mas eu vou saber, então eu vou saber. Não, o ímpio, né? Os ímpios talvez Sim. Vai entrar nisso que a Marina está falando, porque o que acontece? Eles já estão programando o sistema para implantar na mente da pessoa, entendeu? Como, por exemplo, isso aí, ó. Vai vir foi os ET, os extraterrestres, entendeu? Que isso fica, Vitória. Então, o sistema já está começando a mobilizar coisas para que quando acontecer, já ficou implantado na mente de algumas pessoas. Outra coisa que vai acontecer, existe um projeto que se chama Blue Beam, que eles fazem hologramas a partir de satélites que lançam luzes na atmosfera da Terra, e isso, por exemplo, esse ano teve vários ensaios desse projeto em vários países do mundo simultaneamente. E eles querem fazer, digamos assim, o projeto deles um falso arrebatamento, fazer Jesus no céu, a partir de hologramas que vai aparecer no céu. Esse é o projeto Blue Beam. Já ouviu falar? Não, nunca vi, não. Outro projeto Blue Beam. Mas a gente que estamos aqui, né, estudando, temos o Espírito, irmão, né? Você sabe que isso não vai fluir, né? Não procede, isso aí. Só que muita gente que não está firmada em Cristo vai Não, com certeza, né, gente? Com certeza vai ter gente de todo momento correndo e sendo abalado, né? Tendo estabilidade da fé. Isso aí, infelizmente, vai acontecer. Irmãos, a Bíblia... Né, não querem vir. A Bíblia fala muito sobre esse terremoto, tá?
ela fala assim, várias partes ali, Apocalipse, você que está anotando Apocalipse 11, 13, vai falar também do terremoto, olha lá, ó. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus, e deram glória ao Deus do céu. Então, Apocalipse 16, 18 também vai falar sobre esse terremoto. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então, tá vendo como tá vindo os detalhes agora? Lá no capítulo 6, na abertura do 6º selo, tá falando desse terremoto, e aí os textos estão trazendo detalhe, que é o mesmo terremoto que dá início à grande tribulação. Lá em Mateus capítulo de número 24, versículo 29, também nós vamos ver isso. Engraçado, e a ideia do papel também saiu para isso acontecer, né? E logo depois da aflição daqueles dias, repare que vem depois, e logo depois, né? Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Tá vendo que é a mesma coisa lá que nós vemos na abertura do selo do sol? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Lembra da figueira que ele está dizendo? Olha, que caiu as estrelas como a figueira que é balangada e cai. É a mesma coisa que João está falando. E as potências do céu serão abaladas. Então, aqui também fala disso. É todo esse terremoto, tudo que nós estamos vendo aqui do capítulo 6, no 6º selo, nós estamos vendo agora a Bíblia confirmando, relatando aqui esses detalhes aqui, de como vai ser esse grande terremoto. Joel vai falar sobre isso também, mano. Vamos lá para Joel? Joel capítulo 2. Achou aí? Joel capítulo 2. Isso, capítulo 2, versículo 30 e 31. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que grande e terrível dia do Senhor é? Qual que é? É a ira. É a ira, é quando as taças vão ser liberadas. Então, antes de vir um grande dia, que é a ira, que é o juízo mesmo do trono branco, vai ter isso aqui. E aí Joel está falando sobre isso. Por isso que aqui o sol e a lua estão descritos aqui no 6º selo, que nós estamos vendo, não é isso que nós estamos vendo aqui no 6º selo? O sangue está descrito aonde? Na 1ª e 2ª trombeta. Vamos lá para o capítulo 8, para vocês verem. 30 até o 31. 30, 31. E vi, versículo 2 do capítulo 8 de Apocalipse, gente. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, nananana. O versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua 3ª parte, queimou-se a 3ª parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então aqui são os detalhes, o porquê que o sol e porquê que a lua vai ficar desse jeito. Porque a atmosfera vai mudar, entendeu? Não é que ele diz aqui, né, que o sol tornou-se negro. Tornou-se porque a atmosfera mudou. É igual nas queimadas. Vai lá para Mato Grosso lá que está queimando, para você ter noção. Isso, entendeu? É isso aí. Natureza gemendo. Então fala sobre isso. O fogo também está na 1ª, 2ª e 3ª trombeta, que nós acabamos de ler aqui. O sangue também está lá. Estou só testificando com vocês a abertura do 6º selo, né? E a fumaça está na 5ª trombeta, lá no capítulo 9, versículo 1 e 3. Versículo 1 ao 3. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder
que tem os escorpiões da terra. Então aqui a gente está percebendo, João confirmando, né, a abertura. Vai se abrir, isso aí. Pode ser vulcão, pode ser muita coisa, né, irmãos? Assim, isso aí. Vão se abrir. E aí a atmosfera do planeta, por isso que ele colocou lá no capítulo 9, que aqui, ó, do versículo 2 no final, fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, ou seja, o oxigênio. As pessoas vão ter dificuldade, entendeu? De respirar. Por isso que foi-lhes permitido que não matassem, mas que por 5 meses atormentassem o seu tormento. É por isso que cai naquilo que o Daniel falou. Os homens vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. Por causa de toda essa mudança que vai haver na atmosfera terrestre. Né? Problema com respiração no sentido de doenças respiratórias, dificuldade de respirar, problema pulmonar, e aí, irmão, aí vai muita coisa. Que é por isso que o texto diz aqui, ao tormento do escorpião quando fere o homem. Ou seja, a dor que eles vão sentir por uma doença que eles vão viver, entendeu? Que aquele foi transmitido. Não, eu nunca fui, mas dizem que dói muito. Não pode molhar no local. Lá em casa achei uma semana passada. E aí o desespero desse povo aqui, irmão, no versículo 16 é tão grande que eles estão pedindo que os montes e os rochedos caiam sobre eles. O tanto de desespero. Porque aqui começa a grande tribulação, né? Você está entendendo, né? Nós lemos aqui o capítulo 8 e o 9. Está vendo o tanto que vai ser intenso a tribulação, a grande tribulação na hora que as trombetas começarem a tocarem? Por isso é que no versículo 6 aqui, capítulo 6, perdão, versículo 15, 16 e 17, eles estão pedindo para os montes caírem por causa do tormento que eles estão passando. Que é a questão da morte, né? Que lá no capítulo 9 eles pediram a morte, e aqui no capítulo 6 também eles estão pedindo, não, que os montes caiam, mas não vai. Voltando ali, o capítulo 6, no final do capítulo 6, é a explicação do 7, do 8... Não, do 8 e do 9. Do 8 e do 9. É o resumo da... Isso, é o resumo do 8 e do 9. O 8 e o 9 vão transmitir para nós, vão dar informações dos detalhes, o porquê que o sol e a lua ficaram tudo isso aqui. Tornou-se como sangue, né? O que diz no versículo 12. Aí agora, para que nós entendamos o que foi que fez com que o sol, a lua, tornasse como sangue e o sol ficasse negro, nós temos que ir para o capítulo 8 e para o capítulo 9, que vai revelar o porquê. Isto, o que aconteceu, que é as trombetas, né? E aí depois, daqui uns dias, a gente consegue ver aí o capítulo 8 aí. O capítulo 7 vai ficar para a semana que vem, irmãos. O capítulo 7, vocês lembram que ele é um parênteses, né? Um hiato entre o... Isso, um hiato, isso aí. Entre a abertura do 7º selo e o toque da primeira trombeta. Ele é um hiato. Porque o 7º selo está contido nele as sete trombetas. Então, quando abre-se, né? Quando Jesus abre o 7º selo, o que está dentro desse 7º selo são 7 trombetas. O que está dentro da 7ª trombeta são as 7 taças. Vai abrindo os presentes, né, irmão? Foi aquilo que eu disse, né? Você ganha um presente, e aí você abre um presente, aí lá tem uma caixinha, você abre aquela caixinha, tem outra caixinha. Isso aí. É assim que vai o desenrolar. Os selos é mais ou menos isso, para trazer mais clareza para vocês. Não, nós podemos marcar um dia para fazer um resumão aí, né? Nas dúvidas de vocês, E há porque ele está escrito no 7 e no 14? Não, assim, não tem, porque não é bem assim uma sequência, né? Colocou aqui e ele ficou como um hiato. Como um hiato, como um parênteses, né? No 14, Pode ser. É o hiato que vai marcar os 144 mil selados. E
ele antecede, ele está entre a abertura do sexto selo e o toque da primeira trombeta. E o capítulo 14. O capítulo 14. Vamos para lá que eu não lembro de cabeça. Porque os dois falam sobre 144 mil. Mas só que lá o capítulo 14 ele não é um hiato, não. O capítulo 10 é que é um hiato entre a sexta trombeta e o capítulo 10 e o 11. É um parênteses entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Entendeu? Porque lá no capítulo 10, João vai comer o livrinho. Sabe o livrinho que Jesus tomou dele? Pegou, ele vai comer ele, o livrinho. O livrinho, o livro. O livro. O livro que estava na mão do pai, do capítulo 5, da herança. O João. O livrinho é comido por João aqui, ó. E vi outro. O Daniel é uma besta. Vamos lá. E vi outro anjo forte. Capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu. Esse anjo forte é Jesus, tá, irmão? Antecipando um spoiler aqui para vocês aqui. Vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões, tananã. Vamos aqui mostrar aqui para vocês aqui que é versículo de número 9. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. Quem está indo ao anjo agora é João, né? Dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis, porque o conteúdo do livro ainda vai ser desenrolado. E o que vai ser profetizado vai ser coisa amarga. Para João que está comendo é doce, porque ele entendeu? Mas para quem vai ouvir a profecia vai se tornar dura, porque ainda tem juízos para ser completados, entendeu? Ainda tem juízos para ser completado ainda. Aí o capítulo 11 fala das 2 testemunhas, só que isso aí já está bem, essas 2 testemunhas aqui já está quase no final da grande tribulação, gente. É quase no final. Praticamente bem no finalzinho. Porque essas 2 testemunhas vão para a nuvem também. E aí é quando Jesus está voltando, na volta visível. Porque essas 2 testemunhas, elas morrem, depois elas ressuscitam e elas vão para a nuvem também. Que aí é quando Jesus está voltando para batalhar, para guerrear. Entendeu? Porque o que acontece? Por isso que no capítulo 10, quando você vai lá para o Antigo Testamento, não sei se é Ezequiel ou Zacarias, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, por isso que ele pisa com o pé direito no mar, né, que diz aqui, e o outro na terra. Isso, é quando ele pisa ali, vai abrir o caminho para que Israel seja livre da guerra ali, né? Porque as nações vão cercar Israel para... Mas isso aí é um episódio... Isso é um capítulo para outra... É um episódio, sei lá como que fala. É um capítulo para a próxima novela. Isso aí, gente. Vamos embora. Bendito seja quem inventou caderno. Não cabe tudo. Eu vou montar depois, gente, assim... Eu nunca fiz isso, mas eu estava vendo agora se você quiser parar, pode parar. Eu estava vendo agora que tem